Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 119 pessoas que estão envolvidas naquele ato terrorista do dia 8 de janeiro. Mais 119. E isso ainda tem mais gente para ser julgada. E a base da condenação, inclusive, foi de 14 anos, 17 anos, 13 anos e 12 anos para alguns. Agora, desses 78 pessoas que foram enquadradas, desses crimes menos graves, 70 receberam uma pena de 1 ano de detenção, substituído por restrições de direitos por descumprires medidas cautelares. E terão que cumprir 2 anos e 5 meses de detenção, porque são burras. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais de 8 de janeiro, o voto dele prevaleceu em todos esses julgamentos. Agora, uma parte desse pessoal que é muito burro, 70 desse pessoal, eles rejeitaram o acordo de não persecução de pena que foi proposto pela PGR. E tem outro, isso evitaria, inclusive, a ação penal. Só que esse pessoal é burro pra caramba. Quer dizer, não todos eles, porque tem alguns, por exemplo, que são muito espertos, mas muito espertos mesmo. Que inclusive a Procuradoria-Geral da República denunciou eles, porque eles não estão nesse grupo. E sabe o que eles faziam? Era um casal que estava lá no QG daquele acampamento em frente ao exército, em frente ao QG do exército. Tudo que ia para lá era doado. E esse casal muito esperto, porque no meio desse monte de topeira tem aqueles espertos. E o objetivo deles, inclusive, era ganhar grana. E na manifestação que a PGR enviou ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria acusa Rubens Abdala Barros Júnior e Heloísa da Costa Leite. É um casal que eles se associaram ao crime, porque o objetivo deles era ganhar dinheiro lá no QG do Exército. Só que eles estão sendo denunciados agora pela PGR por crime de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constituídos. E de acordo com as investigações da Polícia Federal, esse casal ele montou uma tenda lá, nesse QG, e dessa tenda deles, eles solicitavam doações
em grana, porque o que acontece? Eles recebiam de doações arroz, feijão, comida, carne, isso à vontade. E esse casal, eles montaram um acampamento lá também, e eles pediam Pix. E eles diziam que esse Pix era para comprar arroz, feijão, carne, salada, tal. Agora, segundo os investigadores da Polícia Federal, essa Heloísa da Costa realizou movimentações bancárias suspeitas. Sabe quanto que eles faturaram lá? Mais de 1 milhão. Agora, a dinâmica desse casal consistia na arrecadação de recursos por meio dessa chave Pix, vinculada à conta bancária da Heloísa Costa. Aí ela repassava para o Rubens Abdala Barros Júnior. E eles ficaram o tempo inteiro nessa. E em pouco tempo faturaram 1 milhão, mais de 1 milhão. Agora, a denúncia da PGR foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo na trama golpista no Supremo. E não esse processo desse casal não tem prazo de julgamento. Então, vai ser julgado todos os outros que, inclusive, já estão presos, que é um monte. Agora, esse Rubens Abdala e a Heloísa da Costa, eles vão ser ainda, o Supremo ainda vai ver se aceita, tal. Tem todo aquele trame judicial, né? Agora, eles foram espertos. E parece que eles não participaram da quebradeira, não. Porque eles ficavam só no acampamento arrecadando grana. Só ficavam arrecadando grana. Agora, nesse processo todo, o Bolsonaro, que faz parte desse processo todo, ele tem até quarta-feira para entregar as alegações finais desse processo do golpe. Até quarta-feira ele tem o prazo, que é o processo que investiga o núcleo central da tentativa de golpe de Estado, que está na fase final praticamente. Só está esperando o Bolsonaro fazer as alegações finais do processo. Aí vai para o julgamento. E ele tem o prazo dele, do processo do Bolsonaro, vai até a próxima quarta-feira, dia 13. Aí termina o prazo para que o genocida e os outros 6 réus apresentem as suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. E essa é a última oportunidade, inclusive, no processo, para que a defesa sustentarem as suas teses e rebaterem as provas de acusação. E vão tentar convencer os ministros. Isso é antes do julgamento.
fazer a cabeça do ministro para eles não serem condenados. Mas vai ser difícil, porque o crime que esse pessoal cometeu e continuam cometendo, eles não pararam. Esse é o problema. Você veja bem, o Bolsonaro está manipulando aqueles deputados que tomaram de assalto a mesa do presidente da Câmara e do Senado. Agora, concluída essa etapa do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai elaborar o voto dele. Agora, a primeira turma, que é composta pelo Cristiano Zanini, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, a expectativa nos bastidores do tribunal é que o ministro Alexandre de Moraes conceda cerca de 1 mês para os ministros estudarem o processo e que permitiria a realização do julgamento em setembro. Agora, tem um porém nisso aí. Porque nessa turma aí, da primeira turma do colegiado, tem um juiz, o tal de Luiz Fux, que ele é de extrema direita. Inclusive descobriram que ele era um espião dentro do Supremo Tribunal Federal para o Bolsonaro. Quer dizer, ele pode pegar e sentar no processo para levar o processo mais para frente, para pedir aquelas vistas de processo. Eu acho que ele não vai cair nessa besteira para não ser ridicularizado. Mas sabe como é que é esse pessoal? Aí está dependendo de uma série de coisas. E essa série de coisas envolve até dinheiro. Sabe como é que é? E as coisas no Brasil funcionam dessa forma. Agora os outros, Cristiano Zanini, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, eles vão acompanhar o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Mas o risco disso tudo é esse Luiz Fux, porque ele é de extrema direita. Ele sempre foi de direita. Não que os outros não sejam. Porque o que acontece? O pessoal, quando é ministro, é tudo filho da burguesia. Mas tem aqueles que têm consciência, que pensa nos outros, pensa no país deles. E esse Fux, ele não, ele só pensa no pior. E o pior é o Bolsonaro. Esse Fux é o perigo desse grupo. Mas também não tinha outro para colocar, né? Porque ia pôr quem aí? Gilmar Mendes? Que inclusive sai do Brasil para fazer o Gilmar Palusa lá na Itália, na Europa. É o fim da picada. Agora, o prazo que o Bolsonaro tem é até o dia 13. Passando o dia 13, aí o processo
o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que não há necessidade, porque eles têm o processo, eles já estão cansados de ler esse processo todo. E eles sabem que o Bolsonaro foi quem organizou o golpe de Estado, foi quem seria beneficiado nesse golpe de Estado, porque o golpe de Estado que ele estava querendo é para ele permanecer no poder. Porque ele tem como sonho ser ditador no Brasil. E torturar e matar muita gente. Inclusive, ele deu uma entrevista, isso são palavras do Bolsonaro. Ele deu uma entrevista dizendo que no mínimo que ele mataria era 30 mil. Se ele fosse o ditador, se ele conseguisse dar o golpe de Estado. E você veja bem que eles montaram até aqueles kids preto já para executar, para matar logo o Lula, o vice e também o ministro Alexandre de Moraes e muitas outras pessoas. Esses eram os primeiros. Agora, em julho, a PGR entregou as suas alegações final e pedindo a condenação dos 8 acusados e apontando o Bolsonaro como o principal articulador e o maior beneficiário de um plano de impedir a posse do presidente Lula, que tinha ganho as eleições de 2022. E entre os réus todos estão ex-ministros, ex-comandante da Marinha, o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do genocida, e ele é o único delator. E apresentou as suas alegações no final de julho, pedindo a absolvição e afirmando que apenas cumpria ordens superiores. E além de anexar o diálogo, que segundo a sua defesa demonstram oposição a qualquer ruptura institucional. Agora, as acusações que sustenta que o grupo agiu coordenadamente para desacreditar o sistema eleitoral e mobilizaram apoiadores e prepararam medidas que inclusive incluíram o uso das Forças Armadas, espionagem ilegal, até discussões sobre sequestro de autoridades. E as investigações apontaram ligação entre esse ato e os ataques de 8 de janeiro na sede dos 3 poderes, aquele bando de terroristas, como acabou o Supremo de condenar mais uma porção deles. Agora, os integrantes do núcleo crucial, que quem encabeça é o Bolsonaro, eles responderam por 5 crimes. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. E tem um outro porém. Se eles forem condenados, as penas podem chegar a 40 anos de prisão
e as penas vão ser individualmente, conforme a participação de cada um, né? E encerrando o prazo de alegações finais, o caso estará pronto para julgamento e caberá à primeira turma decidir por maioria se absolve ou condena os acusados. Eu tenho certeza absoluta que eles vão ser condenados. Agora, a justiça tem uma série de coisas. Se eles forem condenados, a primeira coisa que a defesa vai fazer, ela vai recorrer no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, é assim mesmo, eles podem recorrer. Agora, ganhar mesmo vai ser difícil, porque eles tentaram dar um golpe. E tem outro, porém. A Polícia Federal descobriu aquele tal de punhal verde e amarelo, que eles iam matar as pessoas. E os primeiros 3 que iam morrer eram o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que só não morreu por pura sorte. Só não morreu por pura sorte, porque eles estavam loucos, com sangue no olho. E esse pessoal, eles não estão nem aí com a vida dos outros. Veja bem o caso do Bolsonaro, na época da pandemia. Ele dava entrevista e falava assim: eu não sou coveiro. Tem uma entrevista lá que ele fazia: ah, estão morrendo, ele falava. Quer dizer, não respeitam ninguém. Então tem que ser condenado mesmo e ir para a cadeia. Não tem esse negócio do Supremo Tribunal Federal fazer como fez lá com o tal de Collor, que meteu a mão na grana de todo mundo, inclusive no meu salário, e aí saiu numa boa, aí mais meteu a mão em mais 20 milhões. Aí, por causa desses 20 milhões, ele foi condenado a 10 anos de cadeia. Mas não ficou um mês. Aí já está na casa dele, tomando banho de piscina e tudo. É isso que não pode acontecer. Porque o que acontece? O Bolsonaro queria dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar, ele esqueceu que nós já tivemos. Nós sabemos o que é a ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.